um instantâneo de uma corda. E a gente dizia que o instantâneo representa uma pausa no filme, uma fotografia da corda, onde se estabeleceu uma onda estacionária. E quando eu tenho uma onda estacionária, eu não consigo perceber a propagação da energia. Eu vejo apenas a vibração dos pontos. O que significa dizer que se nesse instante eu vejo o ponto 1 como uma crista, eu vou ver toda a oscilação dele passando de um extremo ao outro e retornando para a posição original. A mesma coisa o ponto 2, que agora aparece como um vale, eu também vou ver a oscilação completa até o outro extremo. E o ponto 3, que ele destacou, que nesse instante aparece como uma crista, que também vai oscilar entre os dois extremos e fica assim, fazendo o seu MHS. Bom, o detalhe é que ele fala em ciclo e faz a referência ao instante em que se completa 3/4 de ciclo. E o que é um ciclo de um MHS? Refere-se a uma oscilação completa. Então, se você observar o ponto 1, o extremo superior é aqui na crista, ele faz meia oscilação quando vai lá embaixo e mais meia oscilação quando volta. Então, um ciclo completo significa ir e voltar. Se fosse um pêndulo, seria um tic-tac. Então, quando ele vai só até lá embaixo, é meia oscilação. Então, significa meio ciclo, metade do tempo de um ciclo inteiro. E quando ele vai só até o meio, isso representa 1/4. Então, se nós fizermos a contagem direitinho, o que é que nós vamos ter? Vou te mostrar uma figura aqui, para você conseguir perceber direitinho como é que ficam as oscilações. Me acompanhe. O ponto 1, ele começa aqui nessa posição, e daqui ele não tem mais como subir, ele só pode descer. Então, aqui vamos chamar de instante zero, onde começa a oscilação. Com 1/4 de ciclo, 1/4 do período, ele chega ao ponto médio e ainda vai estar descendo. Com 2/4 de oscilação, e 2/4, entenda-se, a metade de uma oscilação, ele chegou no outro extremo e agora não pode mais descer, ele só pode voltar. Esse vetorzinho está indicando o sentido do movimento que ele vai ter. E depois, passando mais 1/4, ou seja, agora com 3/4 de uma oscilação, ele voltou, tinha passado lá por baixo, ele voltou aqui para o nó e agora está subindo. A pergunta da questão é exatamente essa. Completado 3/4 de oscilação, onde é que o ponto 1 vai estar e em que direção ele vai estar se movendo? Então ele vai estar na posição de um nó, que é exatamente na linha central da onda, e vai estar subindo. Se nós fizermos o mesmo raciocínio para o ponto 2, o ponto 2 começa lá embaixo como um vale. Daqui ele não tem mais como descer, ele só pode subir. Quando completa 1/4 da oscilação, ele saiu lá de baixo, chegou aqui no meio onde ele é um nó e continua subindo. Mais 1/4 da oscilação, chega na posição mais alta e quando completar os 3/4 que foi pedido, ele já está de volta, saiu lá de cima, já está no nó de novo, só que agora ele está no movimento de descida, pela posição que a gente está vendo a onda. O ponto 3, ele vai se comportar da mesma forma como o ponto 1. Tá? Então você vê que tem uma simetria aqui, o ponto 1 e o ponto 3, os dois começaram como cristas. Então os dois chegaram juntos no nó quando estavam descendo, os dois chegaram juntos a vale quando voltaram a subir, e os dois também chegam juntos, voltam a ser nó e subindo sempre no mesmo instante. Aqui eu já tenho duas coisas para dizer. Primeiro, a resposta. Ele pede qual a configuração dos pontos, ou seja, a posição que eles ocupam e para que lado eles estão se movendo, quando se completa 3/4 de uma oscilação. Então, se nós olharmos para as alternativas que ele deu, nós teríamos que marcar aí a resposta correta, item C de casa. Os 3 pontos aparecem como nós. Agora, o mais importante, verificar que 2 desses pontos estão subindo e um desses pontos está descendo. É também curioso observar que se nós fizéssemos uma fotografia da corda nesse instante, como os vetores não podem ser vistos, que vetor é um ente imaginário, se nós estivéssemos apenas filmando a corda e dessemos um pause nesse instante, a gente nem ia perceber a onda na corda, porque você veria a corda completamente esticada, sendo que nós temos potenciais movimentos de subida e de descida de cada um desses pontos. E aí quero aproveitar para chamar a atenção a segunda observação que eu queria fazer. A história da concordância de fase e da oposição de fase.
É importante perceber que quando você fala de uma onda estacionária, nós temos os pontos alternadamente subindo e descendo. Mas cada um deles faz o mesmo movimento, com a mesma amplitude, com a mesma quantidade de energia, com o mesmo período. Só que existe uma defasagem. Existem pontos que se movimentam igualzinho, mas existem pontos que enquanto um sobe, o outro está descendo. É o caso como a gente viu aqui, os pontos 1 e 3 se movimentam de maneira rigorosamente igual. Enquanto que se você compara os pontos 1 e 2 ou os pontos 2 e 3, eles têm movimentos alternados. Existe uma defasagem. Então, a gente fala em concordância de fase e oposição de fase. Então, vamos dar uma olhada na tela aqui de novo, para deixar isso estabelecido. Me acompanhe. Quando a gente fala aqui, ó, dos pontos 1 e 3, que a cada instante sucessivo, eles aparecem nas mesmas posições, ou os dois são cristas, ou os dois são nós, ou os dois são vales, sempre sincronizados. A gente fala que esses pontos estão em concordância de fase. Isso é uma coisa que, pelo que eu percebi, a AFA, vez ou outra, também gosta de cobrar nas provas, com relativa frequência. Agora, se nós compararmos os pontos 2 e 1, ou 2 e 3, o que é que nós temos? Quando um deles é crista, o outro é vale. Quando um aparece como vale, o outro vai ser crista. Aí você vai dizer, mas Idelfrânio, existe um instante em que eles aparecem como nós. É, mas você tem um deles se movimentando num sentido e o outro movimentando no sentido contrário. Isso é o que nós chamamos de oposição de fase. Então é importante a gente fazer essa observação, porque em algum momento isso vai ser cobrado da gente.